Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um curso. Neste curso vamos abordar uma ferramenta que é muito conhecida, o Photoshop, e o objetivo será, sobretudo, fazer algumas operações básicas com Photoshop. Eu estou a utilizar aqui a versão 2023, portanto vamos já começar a perceber como é que funciona. Portanto, eu vou buscar aqui, vou criar aqui um novo artigo. E o que vou fazer aqui é, posso definir aqui neste novo artigo, posso definir aqui a largura, a altura, a resolução. A altura está relacionada com, neste caso eu posso ter a definição em pixels, polegadas, centímetros, milímetros e que um conjunto de medidas que é possível fazer o tratamento de imagem. Também é possível alterar aqui a orientação, tenho a orientação vertical ou horizontal e obviamente aqui a resolução, o número de pixels que eu vou ter por polegada ou por centímetro. O muito normal aqui nós trabalhamos, quando trabalhamos a imagem falamos em pixels, em termos de medidas de largura e de altura também, e a resolução habitualmente é em pixels por polegada. O modo de cores é que tipo de cores é que eu vou trabalhar, se são o Red, Green and Blue, RGB, CMYK mais para impressões, tons de cinza, o mais normal aqui talvez seja o RGB para multimédia, online, etc. E para impressões, mais aqui desculpem, o CMYK. Nós vamos trabalhar imagens para mídias digitais e, portanto, vou utilizar aqui a nomenclatura RGB. Depois, no modo de cores, também posso aqui dizer que se eu vou escolher aqui, vou trabalhar em 8 bits, 16 bits ou 32 bits, portanto isto aqui, quanto mais bits eu tiver a trabalhar, mais qualidade terá a minha imagem. Eu vou escolher aqui o intermédio, 16 bits. E depois qual o meu conteúdo do pano de fundo. O que é o pano de fundo? Para eu começar a trabalhar no Photoshop, se eu vou criar algo novo, que não vou só fazer o tratamento de uma imagem, por supor que, e aqui o que vamos fazer no exemplo será a conjunção de duas imagens, eu vou ter que ter um pano de fundo, digamos que é a minha base de trabalho. Portanto, eu posso definir aqui se quer um branco, se quer um preto, se quer outra cor, se quer um transparente, etc. Portanto, é aqui que posso fazer. Pronto, depois tenho aqui o perfil de cor, neste caso estamos a utilizar o RGB, ele tem alguns formatos de cores de outros proprietários, eu vou utilizar o simples RGB, e as proporções dos pixels, eu quero aqui os pixels quadrados, depois tenho aqui outras resoluções para outros proprietários. Muito bem, depois disto, obviamente esqueci-me aqui do mais importante, que é qual o nome que vou dar à minha imagem, eu vou colocar aqui a imagem 1, e faço aqui criar a imagem. Cá está o meu pano de fundo, que é a minha base. Do lado esquerdo tenho aqui as minhas ferramentas básicas de trabalho. Do lado direito tenho aqui algumas janelas de propriedades. Tenho também, à medida que fomos avançando, eu também vou abordando estas janelas. E cá em cima temos, obviamente, os menus que são típicos destas aplicações. Por baixo desses menus temos também aqui um menu que está relacionado com a ferramenta que eu estou a trabalhar neste momento. Eu tenho aqui várias ferramentas, já vamos vê-las a seguir, mas se eu selecionar aqui uma ferramenta, este menu vai alterando conforme a ferramenta que eu tenho para ser mais personalizado. Eu vou importar para aqui uma imagem para nós começarmos a ver como é que podemos trabalhar. Vou pegar a imagem, podemos fazer de várias formas. Uma forma simples é eu arrastar mesmo a imagem aqui para o meu pano de fundo e ele automaticamente adiciona-me aqui esta imagem. Depois, o que é que eu posso fazer com esta imagem? Eu posso redimensioná-la. Tenho estes pontos aqui, quando estou a adicionar posso fazer isto. Se eu carregar no Shift, ele torna-me a minha imagem livre em termos de resolução. O ideal é que ela seja sempre proporcional à medida que eu for aumentando ou diminuindo o tamanho da imagem. Se eu carregar no Shift, essa proporção desaparece e, portanto, eu deixo de ter a imagem proporcional. Portanto, eu vou deixar aqui ela com um tamanho maior, aqui. Vou arrastar um pouco para aqui, para ocupar aqui o meu pano todo de fundo e depois de fazer isto vou dar um Enter.
Ok, vamos começar por ver aqui ferramentas, as ferramentas que são muito simples. Portanto, começamos por ver aqui a ferramenta de Move. Portanto, o Move permite-me movimentar a layer. E o que é isto da layer? Se formos verificar aqui do lado direito em baixo, nós temos as layers. As layers são as camadas. É como se eu tivesse várias folhas, umas por cima de outras. Eu até costumo dar o exemplo que são como se fossem os antigos acetatos, ou seja, eu vou tendo aqui diversos acetatos uns em cima dos outros, em que uns podem ter imagens ou zonas transparentes, mas pronto, esta layer que eu estou a utilizar aqui está por cima do pano de fundo, portanto, se eu trocasse o pano de fundo e trocasse a layer aqui para baixo do pano de fundo, não é possível fazer, mas depois já mostro aqui com outra camada, o pano de fundo ficava por cima da layer. Vou só importar aqui outra imagem, já agora eu tenho aqui uma outra imagem e vou para vermos que, reparem que eu acabei de importar aqui outra imagem e ela não é visível. E porquê que não é visível? Porque está por baixo desta minha layer que tem aqui estas duas pessoas. Portanto, eu vou fazer o contrário, vou alterar-lhes a ordem e reparem, ao alterar a ordem, esta layer passou a ser a layer de topo e, portanto, ao ser a layer de topo, ela vai ficar por cima daqueles dois indivíduos. Uma coisa que eu posso fazer é desbloquear aqui o plano de fundo. Portanto, eu costumo clicar aqui 2 vezes e fazer aqui OK. Portanto, isto também já me permite com que o plano de fundo possa funcionar como se fosse uma camada. Portanto, uma camada onde eu posso alterar a ordem. Se eu colocar ali por cima, ela fica em cima de todas as outras camadas. E se eu colocar por baixo, fica também por baixo de todas as camadas. Muito bem, eu vou eliminar esta layer aqui. Vou fazer aqui botão direito do rato e vou aqui excluir camada. Vou puxar aqui que sim, vou só puxar aqui um pouquinho mais para o lado. Nós temos aqui as ferramentas todas preparadas. E vou começar por utilizar então algumas camadas. Já vimos aqui o Move que me permite movimentar. Vamos ver a ferramenta de seleção. E o que é que faz a ferramenta de seleção? Permite-me selecionar uma área da imagem para eu poder trabalhar. Eu vou selecionar esta área. Por exemplo, quer dizer que se eu quisesse, vamos dar aqui o exemplo de pintar a área. Vou pegar aqui na ferramenta Brush, que é o meu pincel, e vou procurar aqui uma cor, talvez aqui um azul, algo assim do género, e eu queria pintar esta área. Portanto, vou aqui definir que é ela que vou pintar. Ele diz-me aqui que eu tenho que rasterizar aqui o objeto, eu vou fazer OK, sim, não há problema. Aqui, depois de escolher o pincel, escolher aqui a cor, e já estou a explicar com isto a ferramenta pincel. Posso também definir aqui o tamanho do pincel, portanto ele está muito pequenino para a imagem que eu estou a selecionar. E reparem, se eu começar a pintar, mesmo que eu esteja a pintar por fora, ele só está a pintar aquela área que eu selecionei. Portanto, eu posso selecionar assim, posso ter uma ferramenta de seleção elíptica, posso ter uma ferramenta também de seleção retangular, de letreiro, por exemplo, de cor única, em que ele faz isto assim. Agora tenho aqui o pincel para pintar. E, ok. Pronto, terei aqui várias formas de seleção. Para tirar a seleção, basta-me vou carregar aqui na retangular, dá um clique aqui e ele tira-me a seleção. A do letreiro ficou ali, não sei se está para ver, mas eu pressionar a tecla de Ctrl e com o meu scroll com o meu Alt, não o Ctrl, o Alt pressionado, e com o scroll vou aproximar. Vê que ela ficou ali, aquela de letreiro, aquela retangular, fica só ali com uma linha. Muito bem, outras formas de seleção são a ferramenta laço. O que é a ferramenta laço? A ferramenta laço permite-me, digamos que, selecionar uma área de forma livre, ou seja, não estou preso a nenhuma ferramenta retangular ou oval ou elíptica, o que for. Basta-me selecionar a área que quero e a partir daí posso, por exemplo, até fazer o move aqui desta área, passo a ter aquela área selecionada. Vou aqui anular o que fiz. Para anular, o Ctrl Z costuma funcionar como qualquer outra ferramenta, mas só funciona uma vez. Eu posso depois ir aqui ao History, que está aqui, e o History
digamos que tem o histórico de tudo o que eu fiz nesta imagem. Portanto, se eu quiser anular, por exemplo, até alguns por aqui, basta-me ir carregando e ele vai mostrando os vários estados, digamos, a história, digamos assim, do meu plano. Ok, vou esconder aqui já. Ok, vou só ver aqui mais uma outra ferramenta para depois passarmos, damos por concluído para já esta fase inicial desta primeira aula e depois passamos a outras aulas em outros vídeos. Vamos começar por ver aqui também, para eu ativar outras ferramentas, foi algo que eu não disse há pouco, basta-me clicar com o rato naquele ícone aqui e manter o botão pressionado para ele me aparecer as outras ferramentas. Vou ver agora a ferramenta de laço poligonal, permite-me fazer igualmente como o laço, só que eu só consigo fazer com arestas que são retilíneas, digamos assim. Portanto, eu já não tenho aquela forma livre, consigo fazer assim uma forma mais geométrica, digamos assim. A última ferramenta, que é uma ferramenta que eu costumo utilizar muito, é a ferramenta aqui, laço magnético. E o que é o laço magnético? Já aqui carreguei sem querer. O que é o laço magnético? O laço magnético é, vamos supor que eu quero selecionar aqui uma das pessoas. Desculpem, estou aqui a carregar. Uma destas pessoas. E portanto, se eu tivesse que criar pontinho a pontinho, ou seja, se eu chegasse aqui numa ferramenta laço ou uma ferramenta poligonal, teria que ir carregando pontinho a pontinho até ter aqui, quando eu digo pontinho a pontinho, é qualquer coisa deste género. Portanto, eu vou carregando aqui, fazendo, oi, esta não é muito, espera aí, eu vou escolher aqui outra, poligonal, talvez. Eu vou fazendo isto, até ter a seleção toda que quero. Obviamente que isto não é nem perfeito e é muito trabalhoso de se fazer. Muito bem, o que vou fazer é utilizar o laço magnético que o Photoshop permite de forma inteligente, digamos assim, pela diferença de tonalidade dos pixels, ele vai colocar a seleção onde eu quero. Portanto, eu vou carregar aqui, e vou carregando, vou passando, eu não estou a carregar, estou só a passar o rato por cima e o próprio Photoshop de vez em quando carrega só para ele fixar aquele ponto. Olha, vai fixar ali o ponto, só para não perder a minha seleção. E reparem que ele está, vou só aproximar aqui, ele está quase a ser perfeito em termos de seleção. Eu não estou a fazer nada, estou só a passar ali o rato e estou a dizer, olha, eu quero que tu seleciones isto. Pronto, aqui é mais difícil porque ele aqui já vai, eu vou só andar aqui um pouco para a direita. Ele aqui já está a selecionar algo que eu não quero, portanto já tinha que ser aqui com mais precisão, mas pronto, lá está. Aqui eu não estou a carregar, estou só a passar o rato por cima. Supor que eu quero os dois. Pronto, ali já fica um bocadinho por selecionar. Eu depois posso ir adicionando aquelas partes que não ficaram, já vos explico como. Só aqui andar um bocadinho para a direita. Para andar para a direita utilizam o Ctrl com o scroll, permite andar para a direita. Para baixo é o scroll normal e para tirar o zoom ou aumentar o zoom, o Alt permite fazer isto. Portanto, eu estou só, reparem, estou só a picar, aqui vou fazer assim, mais rápido e tenho esta seleção quase sem ter que dar muitos pontos. Dei um ao outro, obviamente quando há aqui uma diferença de tom, sobretudo aqui da parte da roupa para ali para a pele do rapaz, é sempre mais difícil selecionar, mas pronto, tenho aqui esta seleção que eu depois podia aproveitar para meter numa outra imagem. Por exemplo, vou utilizando aqui um Ctrl C para copiar, um Ctrl V para colar, vou fazer só aqui um Move e tenho aqui duas imagens, ok? Ou então podia colocar num novo plano, numa nova imagem, etc. Portanto, ou seja, conseguia ir criando aqui vários efeitos com a mesma imagem. Quando eu vou andar só um pouco para trás aqui até chegarmos à seleção, quando a minha seleção não está perfeita, onde eu estou aqui nesta ferramenta de seleção de laço e pode não estar perfeita, vou aqui pegar laço magnético,
eu posso depois ir acrescentando ou trabalhando a minha seleção. Portanto, se eu carregar aqui na tecla Q, permite-me aqui através do pincel, neste pincel, se ele estiver em branco ou preto, em que o meu preto significa que, apesar de ele estar aqui vermelho, o preto significa que eu vou poder acrescentar coisas à minha seleção, e para isso seleciono aqui o pincel, e quando tenho este modo assim ativo, o que é que vou fazer? Vou aqui fazer aqui um zoom, e vamos supor que, olha, eu acho que isto aqui não ficou muito bem, ou quero tirar isto da minha seleção. Neste caso estou a tirar, quando eu estou ali a meter vermelho, estou a tirar da seleção. Ou ali, reparem, ali ficou o cabelo por, por, hum, por selecionar. Eu vou aqui, vou só diminuir o tamanho do meu lápis, aqui, desculpem, do meu pincel, ter aqui 22. E agora vou escolher aqui o branco, cor branca, que é para retirar aquele vermelho ali. Portanto, o vermelho quer dizer que não está a seleção. Reparem que estou como se estivesse quase a pintar, mas eu não estou a pintar. Neste momento estou no modo de poder adicionar ou retirar à minha seleção alguns objetos. Por exemplo, aqui, não sei se aqui ficou bem, vou só aqui ver, ali no pescoço do rapaz, parece-me que não. Falta aqui qualquer coisa, não é? Mas aqui eu depois podia dar aqui podia estar a retirar ou colocar mais seleção. Neste caso, retirar ali a seleção até ficaria meio estranho. Portanto, se eu selecionar aqui o preto, fazer aqui OK, aqui, desculpem, aqui o preto, um preto qualquer, e vou meter aqui o vermelho, mas ficar assim mais curvilíneo, ficar mais natural. Portanto, estão a ver? Portanto, teria esta seleção. Muito bem, como esta aula já vai longa, eu vou dar por concluída esta primeira aula e depois na próxima aula vamos continuar aqui a ver mais umas ferramentas que poderão ser úteis aqui no tratamento de imagem.